Olá amigos, nós somos a Escola Extrajude, sejam muito bem-vindos. Nós estamos disponibilizando vídeos com o propósito de qualificar pessoas que atuam no amplo universo dos registros públicos, preparando conteúdos técnicos específicos para o seu crescimento. Eu sou Léo Almeida, ao meu lado o professor Tiago Machado Borté. Tudo bem, professor Tiago? Sejam muito bem-vindos. A gente hoje pretende trazer um assunto bastante recente no que diz respeito às alterações no Código Civil, que se refere ao direito de laje. Então começamos, professor, com o direito de laje. Gostaria que o senhor situasse o direito de laje no ordenamento jurídico, fazendo a necessária correlação com a área extrajudicial, com a área notarial e registral. Muito obrigado, Léo. De professor eu estou longe, sou um eterno aprendiz, está aprendendo professor. Sempre aqui. Então vamos procurar trazer algum breve conhecimento aí sobre direito de laje. Direito de laje veio da Lei 13.465, a Lei de Regularização Fundiária, que incluiu inclusive dispositivos no Código Civil. Tá? Então é um instituto, a meu juízo, um instituto de direito real mais novo que temos. Está previsto no 1225, inciso 13 do Código Civil, e tem um capítulo próprio também, tá? Além de estar situado lá na Lei da Regularização Fundiária. Esse direito de laje é o direito de sobrelevação, ou como se diz, o direito de superfície de segundo grau. Tá? A prática surgiu nas favelas, já que ele advém da Lei 13.465, que vem para regularizar inúmeros imóveis no Brasil, né? E na periferia, por exemplo, existe essa possibilidade, sempre existiu, de ir fazendo edificações, puxadinhos, né? Que se chama a laje em si, né? E essa transferência, essa negociação entre quem faz essas edificações, tá? E isso não tinha um regramento, né? Hoje tem um regramento. Nessas edificações, qual é o pressuposto? Que exista a construção base. Tá? Então tem que ter a construção base de um proprietário e começa a ser anexado nessa construção base outras edificações, tá? Sempre no sentido vertical. Pode ser ou para cima ou para baixo, pode envolver inclusive o subsolo, tá? Para garagens, por exemplo. Tá? O direito de laje, nesse ponto, o que veio do regramento atual é a formalidade inerente a qualquer direito real. Então aqui já é possível fazer uma crítica. Por quê? Esse fato consolidado nas periferias, nas comunidades, né, às vezes, e muito das vezes, essa formalidade não vai ter como ser atendida. Então, eu não sei até que ponto esse direito real de laje previsto na legislação vai conseguir ser atendido quando estiver tentando aplicar via Código Civil. Tá? Porque temos o Código Civil, como tratamos, e da regularização fundiária. Dentro da regularização fundiária, vai botar lá no projeto elaborado pelo município ou por outra pessoa que vai elaborar o projeto, que vai tramitar dentro da prefeitura todo um procedimento para no final chegar na CRF e nas legitimações, né? E ali pode ser reconhecido um direito de laje. Tudo bem, materializou via regularização fundiária, a formalidade é abrandada. Agora, dentro do Código Civil, o que o legislador já nos trouxe? Obrigação de ter a averbada construção base. E às vezes na periferia já não tem averbada construção base, sequer tem muito terreno. Dificilmente teremos essa situação. Né? Sequer terão a matrícula do imóvel do terreno. Né? Então, no âmbito civil, pode ser que se encontre uma dificuldade para aplicação desse instituto. De qualquer modo, ele existe, né? E como o regramento está aí, ele pode ser implementado, contanto que observe, inclusive, daí os princípios registrais. Certo. Né? Especificidade sobre esse instituto. Temos a construção base e vamos incluindo novas construções, que são as lajes. Né? Para isso, registrou
um direito de laje, né? Tem a necessária constituição desse direito real, que se dá como? Observando o artigo 108, não teve exceção aqui no Código Civil para implementar o direito de laje com relação à forma. Então vai exigir uma escritura pública para implementar o direito de laje quando essa... Independente do valor. Não, o valor vai ser o determinante para exigir a escritura. Certo, artigo 108 do Código Artigo Civil. 108, isso aí. Então, às vezes, uma laje vai superar os 30 salários mínimos, vai exigir a escritura pública. Muito bem. Né? E registro. Tá, vamos lá. O que é o direito de laje? Já nessa compreensão inicial aqui. Essa laje não vai dar àquele que alcançou esse direito propriedade no solo. Essa é a distinção frente ao condomínio edilício. Sim. Porque no condomínio edilício, cada accessão, cada obra que se inclui, aquela obra tem uma correspondência no solo. Tem uma fração. Isso, uma fração ideal. Ideal de Perfeito. cada um que estiver acima. Isso mesmo. Aqui não. Direito de laje não. Ela tem uma vida própria. Uma vida autônoma, aquela construção. Tanto é que outra distinção frente ao condomínio edilício, né, e ao direito de superfície, melhor dizendo, no direito de superfície vai ser registrado onde? Na própria matrícula. Direito de laje que vai ter matrícula própria. Veremos pouco mais a seguir. Vamos tratar mais detalhadamente. Como se opera na prática, já falamos um pouco, não sei se o professor quer ir um pouquinho mais adiante. Em que situação se aplica, então, o direito de laje? Então, tem nas regularizações fundiárias, certo, e no âmbito civil. Eu e o Léo, por exemplo, podemos pactuar um direito de laje. Para isso eu tenho que ter o quê? O terreno e a averbação da construção base. Digamos que eu tenho uma construção de 100 metros quadrados. Vou conceder para o professor Léo o direito de laje para ele construir ali mais 100 metros quadrados e poder fazer o churrasquinho na laje no final de semana. Que bom, tomar um banho de sol. Tá aí, ó, tomar uma cervejinha no fim de semana. Então, é possível entre civis contratar esse direito real. Certo. Mas daí fica a questão, por que usar esse direito real de laje quando tem um outro direito real, talvez que seja mais adequado, né? Nesse caso, a gente poderia estabelecer um condomínio edilício, nós dois, tu fica com uma unidade autônoma com correspondência no solo, né? E eu, a parte de baixo, também como unidade autônoma e correspondência no solo, ou direito de superfície, tá? Então, tem essas peculiaridades. Se distingue o instituto do condomínio edilício porque não tem correspondência com o solo. Tá bem. Tá? Quando no condomínio edilício é obrigatório isso, certo. Senão não existe condomínio edilício sem essa vinculação de fração ideal. Tá? E do direito de superfície ele já se distingue. Essa é a principal diferença? E a gente está tratando de aplicabilidade aqui, né? Então, no âmbito civil se aplica desse modo, questões formais, porque não foram dispensadas pelo legislador, tá? E no âmbito da regularização fundiária, quanto à sua aplicabilidade, ela é mais abrangente, porque vai integrar um procedimento lá de regularização e vai integrar uma CRF, uma certidão de regularização fundiária, né? E ali, o que constar, o registro de imóveis vai abrir matrícula e registrar esses direitos em decorrência dessa regularização específica, tá? Eu vejo que ela vai ter muito mais aplicabilidade nas periferias em face das regularizações fundiárias. No âmbito civil, eu vejo que ela vai ter uma restrição um pouco maior em face dessa formalidade igual para todo o direito real, quando o direito real de laje, a princípio, o fato em si ele é mais informal. Tá? Então, essa correspondência entre fato e direito para o direito real de laje, quando no âmbito civil eu vejo que não está fechando bem, não está coincidindo bem em face do que está nessa legislação hoje estabelecida. Professor, a lei está referindo unidade autônoma quando se refere à laje. Poderia explicar melhor um pouquinho essa situação? Sim, é uma unidade autônoma, ela vai ter uma matrícula própria. Sim. Tá? O legislador falou em unidade autônoma, mas é uma unidade autônoma diferente do que a gente está acostumado a ver no condomínio edilício, porque ela não vai ter vinculação com o solo. Então, a gente tem que abrir a mente aqui, é questão nova. É uma unidade autônoma, sem vinculação ao solo, relativa a um direito real novo, que é direito de laje. Tá? Poderia fazer mais uma referência no que diz respeito à aproximação com o condomínio edilício? Isso.
No que se aproxima, no que se iguala? Perfeito. Assim. A gente viu a distinção, onde que ele se distingue. Agora vamos ver onde se aproxima. Ele vai se aproximar no rateio das despesas. Porque naquele contexto estabelecido ali entre construção base e direito de laje, vai ter despesa comum. Sim. Né? E aí sim vai ter um regramento, e esse regramento vai estar estabelecido em convenção de condomínio? Não existe convenção de condomínio. Aqui é um contrato entre eles. Certo. Um contrato, daí a lei não estabeleceu forma. Vamos dividir a conta da água, a conta da luz, o IPTU. Perfeito, é isso aí. E o IPTU, a princípio, vai ter um cadastro próprio para cada um aqui. Certo, o município também vai ter que se aparelhar, se estruturar para implementar bem esse instituto. Tá certo. Tá? Então, a aproximação com o condomínio edilício está aí, no rateio das despesas comuns. E vão ter que sentar, vão ter que negociar e vão botar por escrito, formalizar isso. Esse formalizar, essa questão de deixar expressa, a lei falou em contrato. Vejam que é diferente de convenção de condomínio. Inclusive, não tem nem previsão aqui nessa legislação nova com relação ao registro desse contrato. Sim. A convenção de condomínio a gente registra no livro 3 e a verba nas matrículas. Né? Aqui não tem previsão. E aí, o que se faz com esse contrato? A meu juízo é possível. A requerimento levar para o livro 3, a requerimento, artigo 178, daí, inciso 7, tá? Vai registrar aquele contrato inerente àquele direito de laje estabelecido ali, né? E averbando nas matrículas correspondentes. É possível, estamos criando, isso aqui não está previsto na lei. Tá? Ou, quem sabe, registro de títulos e documentos desse contrato. Tá bem? Como é que podemos relacionar com o direito de superfície, o direito de laje? Pois bem, o direito de laje é um direito real. Né? Um direito real que é a laje em si. Certo. Direito de superfície é direito de propriedade. Direito de propriedade distinto, direito de propriedade do solo da propriedade da seção. Tá? E isso dá um poder um pouco maior ao superficiário frente àquele que tem a laje. Tá? Embora ambos possam ser alienados, o direito de laje pode ser alienado, sim. Tá? Da mesma forma como o direito de superfície, né, pode ser alienado. Né? Então a relação entre eles é próxima, mas não se confundem. Tá? Porque a laje não é direito de propriedade, a superfície é. O superficiário ele tem a propriedade sobre aquela seção, que essa propriedade sobre a seção é distinta da propriedade do solo. E aqui, na laje, o titular do direito real de laje tem isso mesmo, a laje, e o outro tem a propriedade daquela construção básica. E pode dispor esse direito. Pode dispor, a laje pode ser... o legislador falou em usar, gozar e dispor. Certo. Se pode dispor, imaginemos uma penhora contra o titular da laje. É possível e vai ter acesso ao registro de imóveis. Vai ser averbada essa penhora na matrícula onde constituída a laje. Voltando aqui um pouquinho, que eu não trouxe a distinção entre, nesse ponto, superfície e laje, a superfície é registrada, lembrem, na matrícula única do imóvel. Tá? A laje vai gerar uma matrícula própria. Separada. Vai gerar uma matrícula própria só para a laje. É a criação da legislação. Também é uma novidade. Poderia ter sido estabelecido o registro na matrícula base, na matrícula mãe, digamos assim. Mas o legislador aí trouxe essa novidade de abertura de matrícula para o direito real de laje. Certo. Essa disposição propicia a que se crie lajes sucessivas, por exemplo. Sim. É possível. Sim, é possível. E aqui se aplica o artigo 1510-A, parágrafo 6º, que eu vou pedir autorização para ler para vocês o parágrafo 6º. O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje. Sucessivo direito real de laje. Desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes. Vejam, é possível ter a laje mais de um direito real de laje decorrente da mesma construção base. Né? Então, voltando, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Aí tem uma questão muito importante. Muito importante. Muito importante, porque o que são as posturas edilícias e urbanísticas vigentes? Como é que se concretiza isso? Boa questão, porque as posturas edilícias e urbanísticas hoje existentes não previam o direito de laje, não previam essas situações
por exemplo, que estão estabelecidas nas periferias. De regra, essas situações das periferias então, estão em desacordo com as posturas. Então, o que vai ser preciso? Que os municípios adaptem suas legislações a essa realidade. Tá? Então, vai ser necessário um repensar de toda a legislação urbanística municipal para fins de melhor aplicabilidade desse direito real de laje, né? Se tivermos querendo implementá-lo na prática e com vigor no âmbito civil. Certo. No âmbito civil, né? Porque, de regra, no âmbito civil, nessa compreensão que a gente tem, vislumbrando o fato da periferia, se quiser estabelecer isso aqui em qualquer espaço urbano, né, a legislação municipal vai ter que estar em conformidade, ou senão vai ser mais um fato clandestino ali. Podemos concluir que não vai ser de uma hora para outra que essa lei vai se sedimentar, né? Quer dizer, vai depender de muitos aspectos para que ela possa se sedimentar, possa efetivamente ser aplicada e ter a eficácia que o legislador pretendeu. Isso mesmo, no âmbito civil, sim. Agora, no que for regularização fundiária, vislumbremos trazer o fato consolidado para o mundo jurídico formal que é do registro de imóveis. Tá? Essas questões das posturas urbanísticas e edilícias, né, no âmbito da regularização fundiária, como se dispensa o cumprimento de toda essa legislação, porque é o fato que vai gerar o direito, né? O direito está abraçando aquela situação fática, não vai se falar em observância de posturas edilícias e urbanísticas, senão não ia aplicar o direito de laje na regularização. E a lei veio para isso, para aplicar. Então, no âmbito da regularização, o direito real de laje vai ser implementado independentemente da observância dessas posturas. Agora, no âmbito civil, que é possível contratarmos nós dois, isso aí, certo. O regramento edilício e de posturas vai ter que ser observado. E para isso, entendemos que uma reflexão, né, sobre essa legislação vai ser necessária, se quiser ter uma efetividade desse instituto no âmbito de todo o território e não só nas periferias. Professor Tiago, em face do caráter alodial da propriedade, existe direito de preferência quando um dos sujeitos pretende alienar o seu direito? Existe, está previsto na legislação, no artigo 1510-D do Código Civil, né? Sempre quando for haver o interesse de transferência, tanto do direito do proprietário da construção base, quanto do que tem o direito de laje, um tem que dar preferência para o outro. Para quê? Para a propriedade sempre atender aquele seu caráter da alodialidade. Ela é elástica, né? Mas os atributos da propriedade vão e tem de retornar. Artigo 1231 do Código Civil, né? A propriedade presume-se plena e exclusiva, significa uma coisa de um dono, revestido de todos os atributos. Então é possível dissociar os atributos da propriedade, contanto que em um determinado período isso retorne à normalidade conforme o legislador previu, e para isso que se constrói a aplicabilidade do direito de preferência entre os sujeitos envolvidos nessa relação. Nós só demos uma passada, mas eu gostaria de retornar. Foi falado em posturas edilícias e urbanísticas. Como se opera isso? Hoje, no âmbito civil, eu cumpri o que está na legislação municipal. Né? Mas a legislação municipal está preparada para aplicar no âmbito civil o direito de laje? A princípio, não. Então, tem que ver se vai ser necessário alterar essa legislação para fins de efetivar no âmbito civil. Ou, se não, esse direito de laje vai ser exclusivo das regularizações. Professor Tiago, o direito de laje pode ser constituído sobre imóvel público? A construção base é um imóvel público, acima dele poderão ser constituídos os direitos de laje? O parágrafo 1º do artigo 1510-A do Código Civil autoriza que o direito de laje seja estabelecido, inclusive, sobre bens públicos. Tá? Então, é possível, de regra, a gente tem presente na mente apenas o direito de laje entre o imóvel particular, não, mas é possível também envolvendo imóvel público. Tá, vamos trazer a matéria, então, aqui para os serviços extrajudiciais. Quais os cuidados que os serviços notariais e registrais
devem ter ao trabalhar com esse instituto? Nesse momento inicial, né, o que for decorrente de regularização fundiária, Lei 13.465, isso vai vir na CRF. Tá? Vai materializar via o que vier na CRF. Certo. A titulação lá que vier na CRF, na certidão de regularização fundiária. Agora, o que for no âmbito civil, pelo que vimos e que temos na legislação, é contratação normal. O valor dos 30 salários mínimos vai ser referência para exigir uma escritura. Essa escritura vai exigir o quê? A observância de todos os princípios registrais. A construção base vai ter que estar averbada para poder implementar o direito de laje. Né? Quando chegar no registro de imóveis, o registro de imóveis vai registrar, é um ato de registro, né? E primeiro vai ter que abrir a matrícula para aquela laje. Abre a matrícula e registra aquela laje, né? Noticiando isso na matrícula da construção base. Tá? Então, do instrumento particular, quais são os cuidados que o registrador na hora da qualificação vai ter que ter? Instrumento particular, só se for abaixo dos 30 salários mínimos. Em primeiro lugar, artigo 108 do Código Civil. Isso. E depois, se não aplicar a lei da escritura, né, os cuidados, os requisitos, as formalidades, o registrador vai observar o quê? Lei 6.015 apenas. Né, sabendo distinguir, eu estou qualificando qual o documento, um título particular ou uma escritura. É um título particular. Bom, não tem uma lei que diga quais são os requisitos. Vou me basear apenas nos requisitos do registro lá do artigo 176. Né? Mas também nos requisitos formais do título, do instrumento particular, 221, inciso 2, ou seja, reconhecimento de firma das partes, duas testemunhas. Né? Se tratar de instrumento particular, é esse o cuidado. Ainda sobre essa questão, para encerrarmos essa exposição sobre direito de laje, tem que ficar bem presente isso, que ocorre uma sobreposição ou uma solidariedade de edificações. É uma construção sobre a outra, pressupondo a construção base averbada. Tá? O que mais que temos? A construção primitiva deverá constar na matrícula. Isso é fundamental. Tá? É preciso um controle sobre a projeção vertical. Ou para cima ou para baixo. Certo. Se tratar de projeção horizontal não é mais direito de laje. Tá? E outra coisa fundamental para observar é o isolamento funcional entre as duas construções. A laje tem que ter acesso. Tem que ter acesso próprio. Não é passando por dentro da unidade da construção base, não é. Tá? Então ela tem que ter um acesso próprio. Externo. Tá? Isso, tem que ter vida própria, aquela laje. Tá? Então, para ela ser implementada, essa questão também vai ter que ser observada. Mas como é que isso vai se operacionalizar perante o registro de imóveis? Como é que o registro de imóveis vai cuidar disso aí? Ou o tabelião de notas? Tem um projeto, um memorial para ser registrado com relação ao direito de laje? A lei não previu, diferentemente do condomínio edilício. Tá? A princípio, o que vem? Vem um título contendo direito de laje que vai ser registrado. Então, aí que entra o cuidado do tabelião e do registrador de fazer constar essa informação. Né? Vai ter que dizer, para implementar esse instituto do direito de laje, vai ter que ter essa informação de que ambos têm vida independente, com acesso próprio. Tá? E, lembrando, isso pressupõe sempre uma regularidade da laje frente ao quê? Frente ao Código Municipal de Posturas Edilícias e Urbanísticas. Tá? Então, registrar o direito de laje é uma coisa. Averbar essa construção de laje vai precisar passar pelo município, e o município tem que fazer... Aqui tem uma fiscalização isso do mesmo, ou seja, o direito real de laje vai ter a mesma análise, o mesmo controle feito pelo poder público do que qualquer outra edificação. E isso, na nossa concepção, já parece Opa, mas isso é diferente do que o fato está nos trazendo. Então, o direito real de laje, esse das regularizações fundiárias, é diferente do real de laje, esse do Código Civil. Certo. Tá? Essa concepção a gente tem que ter presente. O direito real de laje não é aquele puxadinho que se fala da favela, etc., né? Que isso vai vir para a matrícula agora livre, sem controle algum, né? Isso que a gente vê nas novelas, na televisão. Vou levar para a matrícula do imóvel. Infelizmente não é assim que está estabelecido o direito de laje, o direito real no Brasil. Salvo, lembrando,
as regularizações fundiárias. O proprietário da construção base se responsabiliza por todas as despesas, pelos tributos, por exemplo? Não. Cada um tem a sua responsabilidade tributária. Porque o IPTU, por exemplo, decorre da posse também, não só direito real, né? E aqui o titular da laje vai ter a sua correspondência de responsabilidade tributária, assim como o titular da construção base. Cada um vai ter que ter uma inscrição própria na prefeitura para fins de recolhimento do IPTU. E se for fazer uma transmissão, como a gente viu antes que é possível, a princípio vai gerar ITBI ou ITCD, se for a título gratuito. Tá? Acho que era isso que tínhamos para trazer nesse momento acerca desse relevante instituto. Certo. Vamos ver se ele vai efetivamente pegar aqui no Brasil. Tomara que sim. Tomara que sim. Muito obrigado. Esperamos que a gente tenha contribuído, agradecemos a atenção, bons estudos e até a próxima oportunidade.